Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos hoje à correção do exercício 6D com laço iterativo do estilo para, que diz para apresentar o somatório dos números pares de 1 a 500. Então vejamos. O nosso programa começa com o terminal sinalizado como início. Como eu tenho que apresentar o somatório de um valor, eu inicio o meu programa definindo a variável de somatório com o valor 0. Na sequência, eu defino o laço usando o símbolo preparation, preparação, onde meu i é atribuído a 1 até 500, de 1 em 1. Aqui vamos verificar se o valor do i é par. Então, para verificar se o número é par ou ímpar, a gente pega o valor, divide ele por 2. Então, a fórmula de conversão é resto do meu valor i menos 2 multiplicado pelo quociente inteiro do i por 2. E fazemos então a pergunta. O resto é igual a 0? Se sim, S é atribuído a S mais I. Se não, não faz nenhum cálculo. Aliás, aqui, fecha então o laço. A partir da saída do laço, apresenta-se o somatório. Em S, e finaliza então o programa com o sinal de terminal, com o rótulo fim. Vamos então à codificação deste exemplo. Programa Capítulo 5, Exercício 6D, variáveis em uso S, I e R, todas do tipo inteiro. Início, S é atribuído a 0. Para meu i de 1 até 500, passo 1, faça, R é atribuído a I menos 2 vezes I dividido por 2, se meu resto for igual a 0, então S é atribuído a S mais o I. Fim se, fim para, escreva S e a finalização do programa como completo. Na sequência, eu apresento a demonstração desse programa sendo executado em Pascal, Lua e linguagem C. Agora é a hora da representação do programa 6D, que apresenta o somatório dos valores pares existentes entre 1 e 500, em Lua, Pascal e C. Vamos lá. A partir do programa codificado em linguagem Lua, temos na linha 2 a inicialização do somatório como 0, o bloco for i, de 1 até 500, faça entre a linha 13 e a linha 8, e dentro desse bloco, na linha 4, a definição do cálculo do resto, e na linha 5, a verificação se o resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, o valor de i é par, e se o valor de i é par, esse valor de i será somado e apresentado ao final. Colocando o programa em execução, temos a apresentação do resultado da operação como 62.750.
A partir do programa codificado em Pascal, temos a identificação do nome do programa, a definição das variáveis, como long int, porque precisamos trabalhar S principalmente como uma variável de 32 bits, a inicialização do somatório em 0, o laço que vai contar de 1 até 500 dentro deste bloco, e aí a verificação do cálculo do resto para saber se esse resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, o valor do i no momento é par, sendo par, este valor será então somado. Colocando o programa em execução, o resultado apresentado é 62.750. A execução passo a passo deste programa eu vou deixar para fazer apenas na linguagem C. Tomando por base o programa na linguagem C, temos então a definição do nome do programa, a chamada da biblioteca stdio.h, biblioteca responsável pela apresentação de dados, entrada e saída de dados no programa. Nesse caso, as variáveis S e R estão sendo definidas como long int. Esta é a maneira que nós temos em C de definir variáveis do tipo inteiro de 32 bits. Se eu deixar só o int, eu tenho variáveis de 16 bits. A inicialização do programa, o início do programa, o fim do programa. Aqui em printf eu tenho o uso do código porcentagem %li, que é responsável por apresentar um valor do tipo long int. Dentro do bloco for i de 1 até 500, de 1 em 1, eu tenho então o cálculo do resto a partir da fórmula i menos 2 vezes i barra como divisão 2. Na linguagem C, a barra de divisão ela é usada tanto para números reais como para números inteiros. Neste caso, ela vai fazer o cálculo do i como número inteiro. Neste caso, vai calcular o resto da divisão de i por 2 como inteiro, porque a variável i é do tipo inteiro. E o valor 2 que eu estou usando aqui também do tipo inteiro. Então, se o meu resto for 0, S será somado a S mais I. Vamos colocar o programa em execução. E o valor 62.750 é então apresentado. Existe uma maneira de fazer este cálculo ao estilo da linguagem C. Então, como demonstração, eu vou trocar esta operação para S mais igual I. Veja o programa em execução. E 62.750 também foi apresentado. Dentro do estilo da linguagem C, é mais comum usar S mais igual I, que representa a mesma coisa que S, atribuído a S mais I. Muito bem, eu quero agora fazer a execução passo a passo desse programa, e para esse teste eu vou deixar aqui o laço indo de 1 a 10, ou seja, somar os valores pares de 1 a 10. Vamos colocar sobre vigilância a variável S. Vamos colocar também sobre vigilância a variável i e vamos pôr o programa em execução passo a passo. A barra de seleção é posicionada no início do programa. O meu i passa a ser inicializado em 1, então veja aqui em cima que eu tenho aqui 1L para o i, 0L para o S. Esse L maiúsculo aparece aqui por causa do estilo long int. Vamos acrescentar também aqui a variável R. Então, nesse momento, eu vou calcular o resto de R. Veja que o resto de R é 1. 1 é igual a 0? Não. Então, ele saltou o bloco, volta para dentro do R. O I vai ser acrescido de 1, então se tornou 2. R agora é 0, 0 é igual a 0, então S é atribuído a S mais I. Veja que o S está com 2. O retorno será feito para o R, o I foi acrescido de 1, o I está com 3. 3 dividido por 2 tem resto 1, 1 não é igual a 0, então a barra de seleção salta o bloco IF, mantendo-se dentro do bloco FOR. O I é acrescido de 1, o I está com 4, 4 dividido por 2 tem resto 0, então R igual a 0 é verdadeiro. A operação de S atribuída a S mais I é então processada. A partir daqui, observe detalhadamente que, em certo momento, eu entro dentro do bloco IF, em certo momento eu não entro dentro do bloco IF. Agora o I está com 10, 10 dividido por 2 tem resto 0, ocorre a última operação de soma em S. Então S que está com 20, mais o I que está com 10,
se torna 30. É feita então a apresentação e o encerramento do programa. Veja que o resultado foi 30. Em seguida, eu quero apresentar mais um detalhe sobre a execução passo a passo de programas. Nesse caso, na próxima etapa, eu vou apresentar apenas a evolução passo a passo dos programas que apresentam os dados de 1 a 5 na tela, em Pascal e em C. Tomando por base um programa em Pascal que apresente na tela os valores de 1 a 5, considere então o programa contagem em execução. Veja que os valores de 1 a 5 foram então apresentados na tela. Para executar esse programa passo a passo, vou colocar a variável i sobre a ótica de vigilância. Veja que o programa começa no início, a linha for, que é o para, vai executar a variável i de 1 a 5, nesse momento i está com 0, i passa a ser 1 e a barra é colocada dentro do bloco do comando para, do comando for. Uma vez executado a apresentação do valor, a barra é posicionada sobre o end e na próxima etapa a barra volta para escrever o i com 2. Na sequência a barra é posicionada sobre o comando end. Quando a barra sai do comando end, a variável i é acrescida de mais 1. Apresenta, nesse caso, o valor 3. O end volta de novo a barra ao comando escreva, uma vez que essa ação torna a variável i com 4. Escreve 4, volta mais uma vez para escrever 5, e a partir daqui, a variável i não pode mais ser acrescida de valores. Então o programa é encerrado. Isso mostra que o laço para na linguagem Pascal conta de 1 a 5. Aliás, isso é uma ocorrência muito comum na maioria das linguagens de programação. Vamos ver na sequência este programa sendo executado na linguagem C. A partir do programa codificado na linguagem C para a apresentação de valores de 1 a 5 na tela, vamos colocá-lo em execução. E observe então a apresentação dos valores 1, 2, 3, 4 e 5. É interessante aqui lembrar que a linha for da linguagem C, ela opera com o valor inicial da variável contadora, nesse caso i, verifica se esse i é menor ou igual a 5 e acrescenta a cada iteração mais 1 ao valor de i. Para realizar um teste passo a passo, vamos colocar a variável i sobre vigilância e ao executar o programa passo a passo, a barra de seleção do fluxo é então apresentado logo abaixo da definição da instrução int main void, exatamente sobre o abre-chaves. Nesse instante, a variável i está na memória criada com valor 0 e a linha for i, atribuída a 1 até i menor ou igual a 5 de 1 em 1, é então executada, o i se torna 1 e na sequência o comando printf vai escrever esse valor na tela. Observe que, na próxima ação, a variável i será acrescida de 1 se tornando 2 e a barra será posicionada sobre o comando printf, apresentando então o valor 2. Note que, a cada fechamento de chave do bloco for, a variável i é acrescida de 1 e sua apresentação é executada em tela. Nesse momento a variável i está com 5, apresenta-se 5 na tela e nesse momento, atente para o que ocorre. A barra de fluxo saiu da execução do bloco for, porque contou de 1 até 5, mas observe que neste caso o i está com 6, diferentemente da linguagem Pascal, que termina o laço exatamente com o i com 5. É muito comum as linguagens de programação existentes terminarem um laço para, o laço for, exatamente com o valor 5. As linguagens da família C possuem esta exceção. Então, ao que ocorre o retorno do programa ao sistema operacional, a apresentação dos valores de 1 a 5 é realizada. O valor 6 é apresentado exatamente por causa da definição da condição i menor ou igual a 5, que é definido no segundo argumento do comando for. Espero, a partir deste exemplo prático, ter dado a você uma visão mais concreta a partir da correção do exercício feito anteriormente. Um grande abraço e até mais.